Então, como eu dizia no bloco anterior, os Estados Unidos perceberam, logo depois da criação do GATT, que o objetivo que eles realmente pretendiam não estava sendo atingido. Eles queriam muito mais do que aquilo que os estados ofereciam, porque naturalmente que, como eu já disse para vocês, mesmo que o estado esteja disposto a facilitar taxas de importação e de exportação, o estado tem interesse em proteger as suas fronteiras quanto à entrada de produtos que não são interessantes para eles. Produtos como, por exemplo, aqueles que o estado já fabrica. E como o Estado já fabrica produtos similares, o Estado não vai ter interesse na entrada de determinados produtos. Um exemplo disso é o perfume. Os perfumes franceses são conhecidos, são adorados, né, como os melhores perfumes do mundo, e eles custam caros para chegar até aqui. Notoriamente pelas taxas de importação que o Brasil coloca, que é uma barreira alfandegária pela entrada desse produto, porque nós não queremos que um produto, um Carolina Herrera da vida, esteja competindo em par de igualdade com um perfume do Boticário, porque o Boticário gera emprego, o Boticário gera impostos, o Boticário gera uma série de facilidades para o Estado. Então o Estado não quer, naturalmente que ele quer praticar as regras do comércio exterior, da Organização Mundial do Comércio, mas ele também quer proteger o seu mercado interno acerca da entrada de alguns produtos que não são interessantes para ele. Ou quer também sobretaxar produtos que venham de países concorrentes ao seu. Quer dizer, no caso da laranja americana, por exemplo, nós vamos sobretaxar a laranja, porque nós é que queremos exportar a laranja. Então, notoriamente, os Estados Unidos começaram a perceber que a ideia da OMC não era tão interessante para eles assim. Isso fez com que eles recuassem ali em 1992, né, 1989, eles criaram um acordo bilateral com o Canadá. Depois, em 1992, eles criaram a NAFTA, né, o NAFTA, que é um bloco que envolve os Estados Unidos, o Canadá e o México. E a modelo do que fez os Estados Unidos, outros países também fizeram, né? Nós conhecemos mais a União Europeia e o Mercosul, mas tem vários países, por exemplo, tem o APEC, que é também uma organização, né, que vem a cooperação, a tradução para o português é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. É um acordo regional de países asiáticos. Então, obviamente que esses países começaram a entender que, por mais que houvesse um objetivo grande envolvendo a Organização Mundial do Comércio, precisava, obviamente, manter a regionalização, né? Que era também um dos fatores. Por último, como consequência, nós vamos falar da erosão do multilateralismo e o spaghetti ball. O que aconteceu? Ao perceber que os estados estavam, as nações mais privilegiadas, estavam, por assim dizer, queria muito a OMC, mas acontece que eles queriam a OMC para resolver problemas, né, dos seus interesses. Quer dizer, por mais que eles quisessem unificar as práticas comerciais, eles iam defender os seus interesses como países dominantes, como grandes potências, né? E aí vem até uma afirmativa de um economista chamado Chris Landesberg. Ele afirma que a abordagem unilateral dos estados para os problemas globais levou à erosão do multilateralismo. Isso por quê? Porque cada um querendo proteger os seus interesses não chegava ali ao ideal máximo da OMC, que era a unificação das tarifas alfandegárias, a unificação das práticas alfandegárias. Isso, como consequência, surge uma coisa chamada spaghetti ball, né? Ou seja, ball de tigela, né? A tigela de espaguete. E o espaguete aí, né, é comparado com as várias práticas, várias exigências aduaneiras, várias legislações,
e que acabou sendo uma burocracia. Então o spaghetti ball, na verdade, é uma expressão utilizada pelos economistas para lembrar do emaranhado de leis que cada país tem. Isso gera muita insegurança do ponto de vista do comércio exterior, porque um Estado, para conseguir colocar o seu produto no outro país, acaba se vendo muitas vezes em armadilhas, porque às vezes o produto dele não se adequa à exigência do outro país. Um exemplo, uns exportadores de frutas brasileiras exportaram frutas para a Suíça, e vocês conhecem ali aquela telinha, né, que coloca, envolve as frutas, notoriamente aquelas mais delicadas, para elas não machucarem durante a viagem. Só porque aquela telinha é de acetato, ela não é biodegradável. E quando chegou na Suíça, resultado, não entra, porque o produto não é biodegradável e não vai entrar lá dentro. Então essa emaranhado de legislação, cada estado tendo legislações específicas, acabaram por gerar esse tipo de problema. E recentemente eu tive um episódio parecido aqui no escritório. Um casal, né, de empresário comprou uma máquina pelo site, pela internet, uma máquina que eles precisavam num site, e essa venda era feita na China. E eles compraram, e tudo bonitinho no catálogo, que ia ser entregue no Porto de Salvador, né? Só porque o que acontece? Quando a mercadoria chegou, o destino dela foi o Porto de Santos. E eles tinham que desembaraçar a mercadoria no Porto de Santos para depois trazer ela até o Porto de Salvador. Gastaram aí mais uns 3 mil reais, além daquilo que estava previsto para gastar. Por quê? Porque há um emaranhado de leis que provavelmente o site chinês não conhecia. E aí o site chinês vendeu a mercadoria para eles. Obviamente que se eles deixassem, eles já haviam pago boa parte da mercadoria. A mercadoria custava em média 10 mil reais, né? Se fosse no Brasil, eles iam pagar quase 18 mil pela mercadoria, pela máquina. E aí, quer dizer, eles já haviam pago esse valor, para eles deixarem lá, para não cuidar do despacho, para terminar de chegar até Barreiras, o prejuízo ia ser maior, né? Então, no final das contas, eles quase que gastaram o mesmo preço que gastaria para comprar uma máquina aqui no Brasil, né? Bom, é isso. E eu vou então postar, e nos próximos dias a gente volta a se falar.